quantos filhos Deus tem? Na verdade, Deus só tem um filho verdadeiro, gerado e nascido de Deus. Somente o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Lá em 1ª carta de João 5,1 diz que ele é o Filho de Deus. O verso 5 também diz que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. O único que tem direito de chamar Deus de Pai é o Senhor Jesus. Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos foi criado por Deus. Adão e Eva no paraíso não era filho de Deus, era criatura de Deus. Foi criado. Uma pessoa, para ser filho, tem que ser gerado e tem que ser nascido. É igual a gente tem o nosso pai aqui na Terra. Nosso pai, nós temos o DNA dele. Nós somos filhos dele. Ninguém mais pode chamar o nosso pai de pai. Somente quem é filho que pode chamar. Então, Deus não aceita nenhuma outra justiça a não ser a justiça de seu Filho. É a justiça imputada de seu Filho. Deus só aceita o Senhor Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Antes do pecado, Adão era uma criatura. Agora, depois que a pessoa aceita Jesus e se torna um com Jesus, com o Senhor Jesus, nós se tornamos também filhos de Deus. Por isso é que nós podemos dizer, Pai nosso que estás no céu. Porque é verdade, isso aí é verdade. Se nós chamar Deus, se nós for convertido, aceitou o Senhor Jesus como nosso Salvador e unimos com Cristo, nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. É o que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Agora, se Adão, antes do pecado, chamasse Deus de Pai, Adão estava mentindo. Se os anjos que não caíram, os santos anjos de Deus, chamar Deus de Pai, eles estão mentindo, não pode. E se o Senhor Jesus chamar Deus de Pai, pode, porque o Senhor Jesus é Filho de Deus. Ele foi gerado e nascido de Deus. Adão e Eva não podiam chamar Deus de Pai, porque Deus não era pai de Adão e Eva. Ele era o Criador de Adão. O Senhor Jesus pode chamar Deus de Pai, porque o Senhor Jesus foi gerado e nascido. O Senhor Jesus tem a mesma natureza de Deus, o Pai. Ele tem o caráter de Deus. Ele é um com o eterno Pai, um em caráter, em natureza. Então o Senhor Jesus é. Lá em 1ª carta de João diz assim, João 3,2, Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que João escreveu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por enquanto ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas vai ser manifestado. Porque aqueles que unir com Jesus se tornam um só corpo com Ele. Uma vez unindo com Jesus, nós se tornamos também filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus. Adotivos. Agora, legítimo mesmo é só o Senhor Jesus. Os salvos terão um privilégio muito maior do que Adão. Adão era uma criatura de Deus e os salvos, pelos méritos de Cristo, serão filhos de Deus. O privilégio do homem que for salvo pela graça de Cristo é maior do que se o homem não tivesse pecado.
porque agora nós podemos ser chamados filhos de Deus, coisa que se o homem não tivesse pecado e sido resgatado por Jesus, o homem não seria. Então, nós somos filhos de Deus. Os santos anjos que estão no céu é criatura de Deus. E os pecadores que aceitaram o Senhor Jesus é filho de Deus. Olha que maravilha, né? Nós somos filhos, agora nós somos muito importantes para Deus. Aquelas pessoas que aceitarem Jesus, eles vão ter um privilégio que Adão nunca ia ter. Adão não tinha e nunca teria. Pois o qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui está falando de Jesus, o Filho de Deus. Deus perguntando, pois qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E eu serei pai e ele será filho. Nunca Deus disse para um anjo, tu és meu filho, hoje te gerei. Só para o Senhor Jesus que Deus disse isso. Então, para o Senhor Jesus, Deus disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Lá isso falando isso há muitos e muitos milênios, muitos séculos antes do mundo ser criado. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser também feito filho de Deus, a saber, o que crê no seu nome, no nome de Jesus. Então, quando o resgate que Deus fez é muito superior. A terra será muito mais bela depois de ser renovada pelo fogo, que ela for purificada, depois dela ser preparada para novamente ser habitada, ela será muito mais linda do que antes dela, antes do pecado. E o homem será resgatado com muito maior privilégio do que se ele não tivesse pecado. Muito mais do que Adão antes do pecado. Porque os salvos serão chamados filhos de Deus, coisa que os anjos não serão chamados. Mas ninguém vai invejar disso, né? É um privilégio, é um resgate que Deus deu para o pecador. Então nós que estamos vivendo nesse mundo, nós devíamos buscar em primeiro lugar, né, a salvação. Porque é uma coisa que o olho não viu, a mente não imaginou e não passou na mente do homem o que Deus tem preparado. É uma coisa que não tem explicação. Mas se as pessoas for fiel, vai receber.